E aí, sexto-ano, tudo bem? Espero que vocês tenham tido uma boa semana. A gente hoje continua com a nossa aula falando sobre o sono, sobre a importância do sono, o motor da vida. Na semana passada a gente falou sobre um termo chamado SPA, né, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado. Eu expliquei um pouquinho sobre o que significa. Se você não lembra ou se você não viu, corre lá no vídeo da semana passada para lembrar, para refrescar sua memória. Hoje a gente vai falar um pouquinho dos benefícios, vai relembrar um pouco os benefícios de ter um bom sono, uma boa noite de sono, né, dormir num tempo correto, né, dormir bem. E aí a primeira coisa que a gente lembra sobre a importância de ter uma boa noite de sono é que quando o sono ele não é bom, quando a gente não consegue de fato descansar, a gente tem dois problemas. Para o corpo físico, né, o nosso corpo não descansa, o nosso corpo não relaxa. E a gente pode começar a sentir várias dores musculares, porque o nosso corpo fica tenso o tempo inteiro. E a segunda questão é a questão mental. A gente precisa dormir e ter uma noite de sono de qualidade, tranquila, para que a nossa mente possa descansar também, para que a nossa mente possa produzir e trabalhar para armazenar as informações que a gente recebeu enquanto a gente estava acordado e processar essas informações. Tudo isso acontece quando a gente está dormindo. Então, se a gente tem uma noite de sono muito ruim, a gente não armazena, a gente não processa tudo aquilo que a gente viu e aprendeu no tempo em que a gente estava acordado. E isso pode gerar problemas a longo prazo, né? Dificuldade para aprender, porque lembra, é como se fosse uma escadinha, né? O nosso conhecimento, ele é somado. Então, para a gente aprender uma coisa muito difícil, primeiro a gente aprende algo mais básico, a gente aprende algo mais fácil. Mas se aquele algo fácil que a gente viu, a gente não conseguiu armazenar, a gente não vai conseguir desenvolver o aprendizado do conteúdo que é mais complexo. Então a gente vai ter, por causa de uma boa noite de sono, a gente pode gerar problemas no aprendizado, a gente pode gerar problemas nas relações que a gente tem com o outro, porque a gente está sempre irritado, sempre tenso, sempre de mau humor, sempre cansado. E isso, querendo ou não, afeta a nossa relação, as nossas amizades, né? Então, lembrando, dormir uma quantidade de tempo boa, lembrar de não agitar muito o cérebro antes de dormir, né? Dormir num lugar com luzes. Às vezes você não gosta de dormir num lugar com 100% escuro, mas tentar não dormir em ambientes muito claros, muito barulhentos, né? Não esforçar o seu cérebro no período antes de dormir, né? Dormir uma quantidade de horas, né, boas, né, de 8 a 10 horas, que é o horário ideal de sono, né? Então, tudo isso não é bobeira, não é perda de tempo. Tudo isso é para que a gente se desenvolva fisicamente e mentalmente também. E aí, falando sobre tempo de sono, na semana passada, vocês tinham uma atividade para fazer, né, durante a semana, no espaço Team, onde vocês tinham que anotar o tempo que vocês dormiram durante a semana, né? Todo dia vocês tinham que colocar lá a hora que vocês foram dormir, a hora que vocês acordaram, quanto tempo vocês dormiram por dia, e aí no final de uma semana, quanto tempo em média vocês dormiram cada dia. E eu queria que vocês comentassem aqui embaixo quanto tempo vocês dormiram, como é que foi essa semana pra vocês, como vocês se sentiram fazendo essa experiência, vocês conseguiram reparar ou perceber se no dia que você dormiu mais ou se no dia que você dormiu mais cedo você acordou mais disposto, se no dia que você dormiu menos, o que você percebeu? Comenta aqui embaixo pra mim então. E aí, pra gente finalizar, eu queria fazer uma atividade com vocês agora rapidinho, uma dinâmica, tá? A gente falou sobre o SPA na semana passada, a Síndrome do Pensamento Acelerado, né? Quando a gente não consegue organizar as informações, quando o nosso cérebro tá muito acelerado e a gente não consegue fazer com que ele pare, com que ele descanse. Então eu queria fazer uma dinâmica para que vocês percebessem um pouquinho como a SPA pode atrapalhar, né, o nosso conhecimento e aquilo que a gente absorve.
Então eu quero que você abra na sua página 97, tem um quadrinho com umas linhas. Eu vou fazer um ditado, ok? Mas aí, ó, não pode dar pausa aqui no vídeo para você tentar escrever, nem pode desacelerar o vídeo, ok? Vamos fazer isso de forma justa e honesta. Eu confio e acredito em vocês. Então eu vou falar várias palavras e vocês têm que tentar escrever essas palavras aí, tá? Eu vou falar rápido e essa é a ideia, tá? Não vou repetir, não vou voltar atrás. Então não vale você dar pausa, voltar, ouvir de novo. Então, ó, vou começar, ok? Sua página 97, vamos lá. Segura aí, caneta e lápis. Valendo! Emoção, pensamento, gestão, sono reparador, aprender, velocidade, informação, inteligência, brilhante, resiliência, duvidar, dificuldade, internauta, criticar, internet, saudável, atitude, ansiedade, potencial, determinar, computador, amizade, atenção, relacionamentos, criatividade, motivação, família, mente, personagem. Foi? Então, a ideia não é que você consiga escrever todos, tá? Provavelmente você conseguiu escrever muito poucos, né? Se você conseguiu escrever todos, tem alguma questão aí. Eu falei bem rápido e provavelmente você só conseguiu entender metade das palavras ou lembrar de metade das palavras que eu falei. E aí, nesse momento, eu queria que você pensasse nas palavras que eu falei. Você consegue lembrar as palavras que eu falei? Você consegue lembrar de todas elas? Provavelmente não. Eu falei quase 30 palavras aqui. Então, provavelmente, você não lembra de todas elas. E aí, eu queria que você, no espaço embaixo da sua página 97, tem um pedacinho para você escrever sobre essa dinâmica. Eu queria que você pensasse, o que isso tem a ver com SPA, né? A gente falou sobre a síndrome do pensamento acelerado. E a síndrome do pensamento acelerado é mais ou menos isso, só que dentro do seu cérebro. É o tempo inteiro um monte de informação acontecendo ao mesmo tempo. E aí é óbvio que, assim como nesse ditado, você não vai conseguir absorver todas as palavras. Muita coisa vai passar, né? Você não vai ouvir muita coisa. E aí, às vezes, alguma palavra aqui, você nem ouviu eu falando. E a SPA é exatamente isso. O cérebro tá processando as coisas tão rápido, tá funcionando tão rápido, tentando absorver tanta informação ao mesmo tempo, numa velocidade tão grande, que o grau de coisas que o nosso cérebro de fato absorve é muito menor. Então, assim como nesse ditado, onde eu falei quase 30 palavras, talvez você só tenha conseguido escrever 10, 5. E é exatamente o que acontece na SPA. O cérebro está funcionando tão rápido, numa velocidade tão grande, que ele não consegue absorver todas as coisas. Por isso, é muito importante a gente parar, respirar fundo, pensar com calma, né? Existem alguns exercícios que ajudam a gente a desacelerar o nosso cérebro, né? Às vezes, fechar os olhos, respirar bem fundo, contar as respirações, faz com que a gente chame a atenção para a respiração. E aí deixe de ficar preso nos milhares de pensamentos que estão acontecendo ao mesmo tempo. E então por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Ok? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Não esqueçam de comentar aqui embaixo sobre como foi a atividade da semana de vocês, sobre registrar o sono, tá? E a gente se vê na semana que vem para encerrar esse tema falando sobre o sono. Tá bom? Uma boa semana pra vocês. Até lá!